Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Empresas com tecnologias exponenciais. Esse é um dos temas que será abordado na palestra de hoje do Simplifísica, que vai falar sobre empreendedorismo de alto impacto. O palestrante do Instituto de Física da URGS, Felipe Antunes, ressalta a importância de relacionar empreendedorismo, física, inovação tecnológica e ficção científica para otimizar o crescimento de novas empresas. Além disso, é possível reduzir os custos de produção com essas tecnologias, fornecendo um serviço de qualidade e mais barato para a população. Confira agora o Simplifísica Empreendedorismo de Alto Impacto. It is not a dream. It is a simple feat of scientific electrical engineering. Electric power can drive the world's machinery without the need of coal, oil or gas. Although perhaps humanity is not yet sufficiently advanced to be willingly led by the inventor's keen, searching sense. Perhaps it is better in this present world of ours that a revolutionary idea be hampered in its adolescence. All that was great in the past was ridiculed, condemned, combated, suppressed, only to emerge all the more triumphantly from the struggle. Our duty is to lay the foundation for those who are to come, and to point the way. Yes, humanity will advance with giant strides. We are whirling through endless space with an inconceivable speed. All around, everything is spinning, everything is moving, everywhere. There is energy. Certo, aquele vídeo que a gente acabou de ver resume muito bem o que eu vim falar para vocês, que é a relação entre empreendedorismo, física e ciência de uma maneira geral, e inovação tecnológica e ficção científica. O ponto todo começa quando a gente olha para o cara que é o dono daquela empresa. Aquilo que a gente viu foi um carro elétrico produzido pela Tesla, fundada pelo Elon Musk. O Elon Musk, ele é um cara que é um tanto quanto diferente. Para começar, ele é formado em física pela Universidade da Pensilvânia. Ele também entrou no doutorado em Stanford, mas ele largou 2 dias depois de ser aceito para fazer o doutorado em Stanford. Por que ele largou? O que ele fez durante a UPenn, ele criou o PayPal. Não sei se vocês lembram, vocês conhecem o PayPal. O PayPal é uma maneira fácil de pagar boletos ou faturas pela internet. É como se fosse um intermediário. Hoje o PayPal faz parte do eBay. Ele foi comprado pelo eBay enquanto eles estavam, o Elon Musk e o Peter Thiel estavam na UPenn, durante a graduação do Elon Musk, e ele foi adquirido por cerca de 700 milhões de dólares, o PayPal. Esses livros que estão aqui, esse de 0 a 1 é do Peter Thiel, e esse é uma biografia do Elon Musk. Eu recomendo, são livros que eu gosto muito. Tá? Isso não é merchan, é verdadeiro mesmo, eu gosto muito desses livros. Tá? Parece, mas não é. Não estou ganhando nada, por sinal. Mas olha só. Esses dois caras, eles têm características muito peculiares. O Elon Musk é um cara que, como o Peter Thiel mesmo diz no livro dele, de 0 a 1, é o cara mais nerd que ele já conheceu na vida. O Elon é conhecido por ser um aluno de física genial. Ele era um graduando no bacharelado em física, ele era genial, ele sabia muito, ele tinha aquele pensamento do Feynman de querer ir atrás das coisas e não só aceitar. Ele queria entender profundamente como as coisas funcionavam.
E também, além de ser graduando em física, ele era um aficionado por ficção científica. Para quem não conhece esses livros, é uma trilogia muito famosa do Isaac Asimov, que é o pai da ficção científica. Ele escreveu muitos livros, eu acho que da ordem de centenas de livros sobre ficção científica. E isso inspirou o Elon, mais tarde, logo depois da venda do PayPal, a criar uma empresa chamada SpaceX. A SpaceX é conhecida por ser a empresa que está disposta a levar o primeiro homem a Marte. Ou seja, eles querem fazer uma viagem de ida e volta para Marte com o mesmo foguete. É a única maneira de tornar uma viagem para lá financeiramente viável. Como é que o Elon chegou a essa equação para desenvolver a SpaceX? Quando ele estava ainda no PayPal, ele foi fazer uma viagem para a Rússia, porque ele queria começar uma empresa de exploração espacial. E lá na Rússia ele falou com os russos, e os russos, claro, depois de muita resistência em entregar para ele valor de foguetes e valores de coisas que são estratégicas para a Rússia, eles estipularam um valor que para o Elon era 10 vezes mais do que ele esperava gastar se ele mesmo construísse os foguetes do zero. O que ele fez foi justamente isso. Ele criou uma empresa numa antiga base da NASA, chamada SpaceX, como eu já falei, e essa empresa ela constrói um foguete do zero. E não só ela construiu um foguete do zero, como ela construiu vários foguetes do zero, adotando métodos que são adotados no Vale do Silício, como o Lean Startup, ou seja, é uma startup enxuta, ou seja, eles produzem coisas de maneira extremamente otimizada, eles têm uma cadeia lógica muito restrita, eles minimizam recursos de todas as formas, e claro, como qualquer startup do Vale do Silício, eles atraem muito dinheiro e muita gente talentosa. A SpaceX tem os melhores profissionais do mundo em tecnologia espacial. Os melhores engenheiros espaciais do mundo migraram ou de outras empresas ou da NASA para a SpaceX para fazer isso funcionar com Elon Musk. Atualmente, a SpaceX já vale mais de $1 bilhão. Ela é uma empresa que foi criada por meados de 2007, 2008. Ou seja, em 7 anos, ela atingiu o valor de $1 bilhão. Esses valores, da ordem de $1 bilhão, caracterizam empresas que são chamadas de unicórnios. Empresas unicórnios, né? São aquelas empresas que valem mais de $1 bilhão. Existem umas 40, mais ou menos, pelo mundo. E a maioria delas está relacionada a um conceito importante, que é o conceito de tecnologia exponencial. Se a gente for olhar e falar de tecnologia exponencial, é impossível não falar da Singularity University. É uma universidade que foi uma parceria entre o Google, a NASA e milhares de especialistas em tecnologia, empresas e ciência. Tá? Em particular, um dos fundadores é o Peter Diamandis. Ele é conhecido por ser um futurista. O cara ele se formou no MIT em engenharia espacial. Ele também, depois que ele terminou o MIT, ele foi fazer medicina em Harvard. Tá? O que acontece é que nos Estados Unidos é que para te fazer medicina tu tem que ser formado numa graduação antes. Então ele se formou em engenharia espacial para fazer medicina em Harvard. Nisso ele já fundou umas 4, 5 empresas. Inclusive, um colaborador dele, esqueci o nome dele, mas ele inventou o OCR. O OCR é um protocolo que permite que com uma foto tu leia. Se tu tirar uma foto de um livro, tu vai conseguir reconhecer as palavras a partir desse protocolo. Então eles fundaram isso lá em 1970 e poucos, 1980, fizeram muito dinheiro naquela época e decidiram em 2010, mais ou menos, fundar a Singularity University. A Singularity University se baseia basicamente em tecnologias exponenciais, como eu já disse. O que é uma tecnologia exponencial? Isso é um fator que vocês vão ver na SpaceX e vão ver na Tesla. A Tesla também é uma empresa exponencial. Atualmente ela vale mais de $1 bilhão também. Em particular, o último carro dela fez uma espécie de crowdfunding, porque ele nem foi produzido e ele já arrecadou da ordem de $500 milhões. O carro nem saiu da fábrica ainda. As pessoas encomendaram ele, tamanha confiança da Tesla. E a Tesla tem algumas dessas propriedades que caracterizam as empresas exponenciais, né? São 6. A gente vai ver cada uma delas. Essas empresas elas são digitalizadas. O que significa que elas são capazes de acompanhar a lei de Moore. A lei de Moore, para quem não sabe, ela foi desenvolvida depois da criação do transistor, que por sinal foi criado por um físico, que foi o único físico que ganhou 2 prêmios Nobel, e ele foi o inventor do transistor. A lei de Moore, ela diz o seguinte: a gente consegue dobrar a capacidade, o número de transistores no microchip e baratear o valor em 2 vezes.
Ou seja, a cada 2 anos isso acontece e as coisas crescem de maneira exponencial. Para alguma tecnologia ser capaz de acompanhar essa lei, ela tem que ser digitalizada. No caso da Tesla, a gente tem todas as vendas da Tesla, ela não tem loja física, são todas feitas online. Então isso permite uma escalabilidade de venda de produto muito grande. Então tu vende muito rápido, é muito fácil tu escalar ela na hora de vender. Tá? Então ela é digitalizada. Outro caso de empresa digitalizada é o Uber. A gente vai falar mais desse cara. O Uber também é uma empresa unicórnio, ela já vale mais do que a Ford e a GM, sendo que ela tem 5 anos de idade. Então a gente vai ver a valorização dela depois. Mas também essas empresas exponenciais são caracterizadas também por trabalharem com uma tecnologia que é decepcionante, deceptive em inglês. São coisas que estão há muito tempo sendo maturadas e as pessoas já perderam a fé nessa tecnologia. Por exemplo, impressão 3D. Hoje em dia a gente olha a impressora 3D, ela está fazendo o maior sucesso, tem várias empresas querendo imprimir até casas, como a gente vai ver depois, usando impressora 3D. A impressão 3D não é uma coisa nova, como parece, ela é uma coisa que existe desde 1974. A primeira vez que se falou em impressão 3D era em 1974. Então ela vinha desacreditada até que um ecossistema fosse formado no entorno dela e fosse possível, aí sim, explorar todo o potencial da impressão 3D. Isso inclui baratear preço de equipamento, baratear tecnologia, enfim, uma sequência de ecossistema, de coisas que acontecem na volta para baratear. Como foi o caso dos drones, né? Se a gente lembrar dos drones, era muito caro ter um aviãozinho teco-teco que voava assim, né? Já era super caro. Hoje em dia tem um drone, por R$2.000 tu compra um drone aí. Por que isso aconteceu? Se a gente for olhar o ecossistema dos drones, tanto a questão do GPS, o acelerômetro e os outros componentes dos drones, eles estão presentes nos celulares. Isso faz com que esse aparelho sendo produzido e consumido em massa, cada um dos utilitários dele, cada uma dos componentes, são barateados porque são produzidos em escalas. Isso liberta toda uma sequência de outras coisas que se baseiam nos mesmos dispositivos e permite que ela seja produzida de maneira mais barata, como foi os drones. Né? Foi o caso dos drones. O caso da impressão 3D. São tecnologias que estão um pouco decepcionantes ainda, porque elas estão se arrastando, já estão há muito tempo falando, mas ninguém faz nada. Então elas vêm e o que acontece logo em seguida, elas são disruptivas. Elas acabam com uma grande indústria. Olhem para o Uber de novo. O Uber acabou com os táxis. Tá? Era uma corporação sindicalizada, gigante. O Uber já acabou com os táxis no mundo inteiro e vai acabar aqui. E daí qual é a próxima que vai acabar com o Uber? Talvez o Lyft, não sei. Isso daí é especulativo, mas enfim, um come o outro. Tu mata uma grande indústria. A questão do Uber e ela ser disruptiva está muito ligada a uma coisa que o Peter Thiel fala muito nesse livro 01. A questão do monopólio. Monopólio é bom. Por que monopólio é bom? Quando eu li isso no livro, eu fiquei, monopólio, bom, mas os caras podem regular o preço como eles quiserem. Tá, eles podem, mas é bom porque eles têm a capacidade de transformar as coisas que eram mais caras em mais baratas. Olhem o Uber. Ele sendo um monopólio, agora, sendo a grande empresa que está por trás das viagens pagas por aparelho celular, ele é um monopólio. E ele acaba com competição. Competição, tu não tem que competir por preço. Enfim, ele usou tecnologia para baratear o preço. Isso fez com que ele fosse competitivo, acabasse com a indústria. E depois, agora ele pode explorar isso e melhorar o serviço. O monopólio é bom porque ele permite que tu melhore o serviço. O Google é um monopólio. Quem é que não usa o Google? Quem é que é tipo radical contra o Google? Quem usa o Google? Levanta a mão. Um monte de gente usa o Google, né? Dificilmente vão usar lá o ASCII ou outras tecnologias. O Google domina, ele é um monopólio, ele é um serviço bom ou ruim para vocês? Quem acha que é ruim, levanta a mão. O Google é maravilhoso, né? Ele te dá a resposta para aquilo que tu procura de uma maneira muito rápida e não custa nada. Então isso é bom, por isso que é bom ter um monopólio. E claro, o Google é um unicórnio, ele vale mais na ordem de bilhões, ele vale uns 500 bilhões de dólares, justamente por isso, porque ele é disruptivo, ele acabou com a indústria não só de buscas, porque isso foi só o carro-chefe, mas ele acabou com mudou a maneira que as pessoas faziam marketing na internet. Tá? Antes tu tinha o Yahoo com aquela página toda poluída, cheia de anúncio pago. Hoje tu tem o Google, as pessoas se matam para ter um anúncio no topo do Google, pagam caro, mas o algoritmo do Google permite com que somente as melhores ofertas, que as pessoas realmente se interessam, ou seja, que agregam valor para o consumidor, estejam no topo, por mais que o cara pague. Tá? Então isso é o diferencial do Google, é por isso que ser monopólio e ser disruptivo é bom. Porque ele melhora a qualidade do serviço e permite que tu não fique competindo por preço e prejudicando a tua qualidade. Tá?
Bom, elas são desmonetizadas. Bom, aqui é um conceito um pouco mais complicado, mas tem um exemplo que todo mundo vai entender, que é o exemplo da Kodak, que vendia filmes até o Instagram aparecer, as câmeras de celular aparecerem. O filme já não está mais na jogada, o valor do filme já não existe mais. Ou seja, ele desmonetizou algo que era necessário para te tirar foto. Antes tu não tirava tanta foto porque tem que pagar muito filme, né? Ia ter que tirar, sei lá, cabia 50 fotos num filme, talvez, não sei, não sou dessa época. Então, a gente precisa, hoje, desmonetizar as coisas. O Instagram desmonetizou a questão de filme, todo mundo pode tirar foto, todo mundo pode guardar recordação, não é mais um artefato de luxo. Por isso que o Instagram vale $1 milhão hoje, $1 bilhão, mais de $1 bilhão. Elas são desmaterializadas, tá? Não existe um produto físico. Não são todas que precisam ser desmaterializadas, como é o caso da Tesla, por exemplo, ela não é desmaterializada. Embora o carro não exista, ele já tenha lucrado, mas ela não é desmaterializada. Ela não precisa, se tu olhar, essas tecnologias não precisam de um produto físico. Uber, de novo. O Uber não precisa de um produto físico, ele é um aplicativo, ele é virtual. Isso é muito fácil escalar uma empresa desse tipo, porque tu não tem um produto físico. Tá? Democratizadas. Esse é um conceito muito importante, é também um conceito social. Isso segue muito a questão de tu ter um empreendedorismo que é social. Tá? O empreendedorismo social é aquele empreendedorismo que faz bem, resolve um problema que nos afeta e que nos prejudica de alguma maneira como seres humanos. Problema de moradia, problema de acesso à água, problema de acesso à informação, isso tudo é empreendedorismo social. E claro, o empreendedorismo social está vinculado à questão da democratização. O que é democratizar? Uma coisa que antes era um artefato de luxo, um celular, tá? Hoje, uma criança na África com um smartphone, por exemplo, ela tem mais acesso à informação do que o Barack Obama tinha 5 anos atrás. Ou seja, tu permite que as coisas certas cheguem nas pessoas certas. A gente vai falar mais disso, de democratização, quando a gente falar da Urban 3D. A Urban 3D é uma empresa que quer imprimir moradias a baixo custo usando tecnologia de impressão 3D de concreto. Tá? Então a gente vai falar disso depois. Bom, esses são os 6 Ds das tecnologias exponenciais, que são as tecnologias criadas para resolver grandes problemas e, claro, estão no centro do empreendedorismo como solução e como retorno financeiro. Bom, Uber. Uber a gente já falou, ele é um dispositivo que permite com que tu chame um motorista particular para ti a baixo custo, usando apenas o celular e pagando um preço mais competitivo do que usar um táxi. E, claro, o Uber tem toda uma questão por volta que agrega valor, que é o fato dos motoristas estarem mais arrumados, te servirem um copo de água gelada, te escutarem. Então, eles têm toda uma filosofia de trabalho que conflita muito com a filosofia de trabalho de um taxista hoje. Vamos olhar para os gráficos do Uber. Esses gráficos aqui mostram claramente a evolução exponencial do valor de mercado do Uber. A gente tem aqui, por exemplo, em azul a Ford. Esse é o preço da Ford em bilhões, tá? Milhões aqui, mas aqui dá 60 bilhões, ou seja, a Ford valia 600 bilhões e permaneceu nesse valor nos últimos 5 anos. Aqui é um gráfico de 2010 a 2015, tá? Ou seja, a Ford manteve mais ou menos o seu valor, a General Motors, a GM, também manteve o seu valor, e o Uber, o que aconteceu com o Uber? Ele pega aqui, ele não valia nada, até 2013, e em 2 anos ele vai valer mais do que a Ford. Ele vale 65 bilhões de dólares hoje. Então, numa questão de 5 anos da criação, ele não valia nada até 2013. Em 2 anos, ele passa a Ford e a General Motors, que são empresas extremamente bem-sucedidas e tradicionais, etc. Por quê? Porque ele é uma tecnologia exponencial. Tá? Bom, Airbnb é outro exemplo. O que é o Airbnb? Airbnb é uma plataforma online, novamente, que permite que eu alugue meu apartamento para alguém, quando eu não estou, por hipótese, e esse apartamento é alugado, tratado diretamente entre nós e tem um custo em geral bem mais baixo. Todo mundo pode ter, basicamente, um hotel em casa e lucrar dinheiro com isso e ajudar alguém que precisa também de uma hospedagem de baixo custo, quando vai viajar para outro país, por exemplo. Tá? O Airbnb é outra empresa que atingiu o seu patamar acima de bilhões de dólares. E, inclusive, o fundador dela estava em São Paulo agora, o Joey. Ele estava em São Paulo dando uma palestra no Cubo, que é um coworking especializado, ele é um coworking fundado pelo Itaú. Eles chamaram o fundador do Airbnb para dar uma
conversar com os caras lá. O Netflix é outro tipo de tecnologia exponencial, né? O que o Netflix fez? Ele pegou vários filmes que estavam nas locadoras, botou tudo online e permite que as pessoas paguem uma assinatura mensal e acessem tudo da sua casa, sem ter que sair de casa, por um preço extremamente barato. O Netflix hoje custa mais ou menos R$20 por mês e tu tem acesso a trocentos filmes. Então é muito filme por um custo baixo. E, claro, o que sustenta isso é tu ter um grande número de usuários. Tá? O Netflix, de novo, ele democratiza o acesso a entretenimento. Ele também é exponencial porque ele é desmaterializado, ele é, de certa forma, desmonetizado, porque tu já não está mais indo lá e pagando pelo produto físico, tu paga por um serviço. Tá? Então ele tem todas as características de empresa exponencial, de tecnologia exponencial. Bom, tem outra coisa que é exponencial, que também é uma coisa, que é um problema, que é o crescimento da população. O crescimento da população é hoje um dos maiores desafios que a gente precisa enfrentar. Por exemplo, um dado alarmante, dado por uma pesquisa da consultoria McKinsey, mostra que hoje, a cada 10 pessoas, uma não tem acesso a água potável. Ou seja, a cada 10 pessoas aqui, se a gente tivesse numa mistura mais homogênea de populações do mundo, alguma delas não teria acesso a água potável limpa em casa. Ou seja, a pessoa morre por desinteria, morre por outros fatores, ou ela precisa perder tempo para ir buscar água, ela perde metade do dia numa caminhada gigante para buscar água. E isso é um problema também, porque tempo é o bem mais precioso que a gente tem hoje. Tá? A gente precisa de tempo para conseguir pensar, para conseguir evoluir, para melhorar as coisas, a gente precisa de tempo. E se a gente tem que caminhar 20 quilômetros por dia para buscar água, isso não acontece. Então, o dado alarmante é que em 2030, daqui a 15 anos, se eu tiver acesso à água potável, uma outra pessoa no mundo não vai ter. 1 a cada 2 não vai ter acesso à água potável. Por quê? Porque o número de pessoas está crescendo, a água potável está acabando e a gente precisa de uma solução para isso. Tá? Agora é merchan, porque eu fundei uma spin-off, que é tipo uma startup, só que ela tem cunho acadêmico, ela sai da universidade. Tá? Então ela é produzida a partir de uma pesquisa da universidade e sai como consequência, por isso que se chama spin-off, cujo objetivo é dessalinizar a água do mar em larga escala, de maneira democrática, barata, para que as pessoas tenham acesso à água potável até 2030. Mais gente tenha. Tá? A gente vai falar mais disso no final também. Bom, vamos olhar agora para os valores do que está acontecendo no mundo. A impressão 3D. Ela teve um custo reduzido em 400 vezes nos últimos 7 anos. Ou seja, ela está 400 vezes mais barata. É por isso que ela é deceptive, por isso que ela é decepcionante. Ela era muito cara e do nada, em 7 anos, se tornou 400 vezes mais barata. Então, as pessoas podem acessar essa tecnologia de maneira muito mais barata e produzir coisas. Hoje em dia, tu compra uma impressora 3D em casa por R$3.000. Tu tem uma em casa no teu desktop ali, do lado do teu computador, para imprimir qualquer coisa que tu modela no computador por ali. Tem gente que imprime prótese de mão, por exemplo, para quem é amputado. Tem gente que produz casa, como a gente vai ver agora. Enfim, dá para produzir uma série de coisas usando essa tecnologia porque ela se tornou 400 vezes mais barata. Robôs industriais, robôs grandes, aquelas máquinas gigantes, elas custam 1,23 do seu preço do que era há 5 anos atrás. Então ela diminuiu 23 vezes o valor desses robôs industriais. Isso permite que alguém que queira juntar, por exemplo, impressão 3D e robô industrial, faça isso de maneira mais acessível e barata. Drones, como eu tinha falado antes, os drones, por causa da alavancagem dos aparelhos de smartphones, por exemplo, aparelhos digitais, eles estão 143 vezes mais baratos do que em 2010. Isso era 5 anos atrás. Vocês lembram o que vocês estavam fazendo em 2010? Eu já estava no 2º ano de faculdade na URGS, em 2010. Tá, então, é muito recente, para mim foi ontem. Sequenciamento do genoma. Ele custa 10 mil vezes menos do que em 2009. Ou seja, agora, por $23, tu consegue sequenciar teu DNA para saber se tu está predisposto a alguma doença. Existem empresas que fazem isso, vocês podem fazer na internet, enviar uma amostra para eles, eu não sei direito como é que funciona, mas é bem barato, é acessível, a gente pode se precaver como doenças para saber se a gente está predisposto a ter diabetes, câncer, por exemplo, baseado na análise do sequenciamento do teu genoma. Então isso é uma coisa que em 2009 não era nem pensado, né, custava, digamos, $23 mil, hoje custa $23. Isso tudo está associado também à questão de pensamento exponencial. Para a gente é tipo, como a tecnologia evolui rápido. Isso está associado justamente a esse crescimento exponencial. Para dar um exemplo
exemplo para vocês de crescimento exponencial. Se a gente der 30 passos lineares, ou seja, 1, 2, 3, até 30 passos de 1 metro, eu chego em 30 metros, né? Mas se esses passos forem exponenciais, eu dou passo de 1 metro, eu dou passo de 2 metros, de 4 metros. Se eles forem exponenciais, após 30 passos eu dei 6 voltas ao mundo. Tá? Isso dá da ordem de 6 bilhões de metros. Perdão. Então dá 6 voltas no mundo, aproximadamente. Tá? Então isso é a questão de que a gente não consegue pensar dessa forma exponencial. A gente pensa linear, por isso que olhar isso diminuir é estranho para a gente, por isso que essas duas startups aqui que eu vou apresentar para vocês parecem ficção científica, mas não é. Assim como a SpaceX, que vai mandar uma sonda tripulada para Marte até 2018, daqui a 3 anos, eles anunciaram isso hoje, tá? Eles não são ficção, eles são reais, assim como o que vocês vão ver agora. A Urban 3D, tá? É fundada por uma brasileira chamada Danielle Guedes, que também cursava física na USP. Tá? Ela cursou bacharel em física, mas ela largou a faculdade com 21 anos para fundar essa startup, a Urban 3D, que tem como objetivo imprimir casas de baixo custo até em 15 anos, até 2030. Ou seja, usar a tecnologia de impressão 3D junto com o robô industrial para imprimir casas por mais ou menos R$30 mil. Tu vai conseguir fornecer moradia de qualidade, de baixo custo, para pessoas em 15 anos usando tecnologia de impressão 3D. Tá? Ela é brasileira, isso é ótimo. Tá? Ela tem 22 anos, ela é super jovem e ela é física. Então, quem é da física aqui está, de certa forma, privilegiado. No final, eu vou falar um pouco também sobre como a física te ensina a pensar dessa forma. Bom, essa é outra empresa, a AIME. É uma empresa que tem como objetivo, né, eles já estão fazendo, eles fizeram um diagnóstico na Malásia, diagnóstico precoce de doenças transmitidas por mosquitos, como, por exemplo, malária. Na Malásia, eles foram lá, usaram um modelo, um algoritmo usando inteligência artificial, baseado nos dados que tu obtém do governo. Eles pegaram esses dados e produziram um modelo que conseguiu prever, com 80 dias de antecedência, uma crise de malária. Então, no momento da crise, do surto de malária, o governo estava preparado para responder bem. Tá? Esses caras, eles vieram para o Brasil por causa de um menino que estudou na Singularity University. Não é um menino, é um rapaz. Ele estudou na Singularity também. Ele é o Chicão, meu amigo. Ele trabalha na Viva Rio, que é uma ONG do Rio de Janeiro, e que trouxe esses caras para cá para tentar prevenir surto de dengue. O maior desafio deles aqui no Brasil, se alguém quiser também trabalhar nisso, investir numa empresa desse tipo, é que eles não têm os dados. O Brasil coleta pouco dado, a gente não tem uma cidade inteligente. Tá? A gente coleta pouco dado, então é difícil tu fazer algoritmos extremamente precisos para ver surtos de dengue. Tá? E claro, eles estão trabalhando no Rio, então no Rio tem toda a questão das favelas, enfim, toda uma geografia diferente da Malásia. E esses caras estão trabalhando no Brasil para fornecer esse tipo de serviço. Um detalhe, isso é feito no Instituto de Física da URGS também. Não esses caras, mas a gente tem pesquisas sobre dinâmicas de epidemia na nossa pós-graduação. Inclusive, na graduação mesmo, a gente estuda um pouco disso numa cadeira específica, chamada métodos computacionais, onde a gente modela uma dinâmica de epidemias. Em particular, é uma gripe, por exemplo, uma gripe que tu tem um surto, tu tem um infectado, tu tem um receptor. Tá? Então, é muito simples, mas, enfim, a gente já pensa nisso na própria graduação aqui. Não é muito difícil que saia um cara melhor que esses, talvez, da própria Instituto de Física da URGS. Não tem nada que impeça isso. O terceiro caso é o meu merchan, que é a Ansalt, que é a empresa que eu falei para vocês, cujo objetivo... Eu não ia falar, mas daí uma amiga minha pediu para me falar, então eu vou falar. A Ansalt ainda é um projeto, ela não está formalizada como empresa ainda, ela está buscando investidores. Já tem 2 fundos que eu estou entrando em contato, que estão interessados, mas ela é um projeto muito caro. Tá? A ideia é usar nanotubos de carbono. Quem foi na palestra que teve na Cultura do IF ouviu alguma coisa sobre nanotubos de carbono, como eles são produzidos. Então a ideia é usar a impressão 3D para imprimir membranas de nanotubos de carbono a baixo custo. Isso democratiza o acesso a essas membranas, que todo mundo pode produzir o seu próprio filtro em casa, comprando um cano PVC e usando essas membranas, basicamente. Tá? Então a ideia é democratizar e resolver um problema de escala global. Tá? Digitalizar e usar uma tecnologia exponencial para fazer isso. Tá? Se vocês estão perguntando, eu não fui selecionado para a Singularity University, apliquei esse ano, fui até as finais. 40 mil inscritos, 300 selecionados para as finais, eu não fui aceito, mas eu não desisti ainda. Então isso vai sair do papel, porque é um objetivo, então vai sair. E assim, o que a física traz de pensamento?
quando a gente fala em Lean Startup, que é startups enxutas, a gente precisa focar no o que é o método do Lean Startup. É tentativa e erro. Tu erra rápido. Por que as empresas no Vale do Silício dão certo? Porque elas erram muito mais rápido que qualquer uma empresa. A SpaceX, antes de conseguir fazer o recente projeto delas, que talvez vocês tenham visto no Jornal Nacional, talvez, eles lançaram um foguete e voltaram esse foguete numa plataforma drone no meio do mar com precisão total. Ou seja, antes existia um problema que o foguete ia e se destruía na volta, agora eles conseguem fazer viagem de ida e volta com foguetes e pousar ele numa plataforma drone sem interferência humana no meio do mar. Então eles têm uma precisão absurda para fazer isso. Tá? Esse sucesso mostra o quê? Eles erraram muito antes de conseguir. Se vocês forem procurar, eles tiveram umas 6 falhas. Uns 6 foguetes da ordem de $1 bilhão foram para o lixo. Mas eles erraram rápido, consertaram em questões de 3 meses cada uma das iterações, que é o fato de tu tentar de novo esse ciclo. Então eles conseguiram em 3 meses fazer novos lançamentos por causa do método de trabalho deles. A NASA, depois que falha, demora anos para lançar outro foguete. Tá? E eles conseguiram fazer muito rápido. Então eles têm essa característica. Na física, a gente aprende errando muito, certo? As nossas listas de exercício. Como é que a maioria das pessoas inteligentes fazem para resolver? Não estou dizendo que eu sou inteligente, mas é um método bastante usual. Tu faz, tu erra, tu entende como é que se faz e tu faz de novo e acerta. E assim é durante toda a graduação. Tu vai aprendendo a iterar o teu conhecimento. Tu não desiste na primeira falha. Física te dá essa resiliência. É por isso que o Elon sabia que se ele tentasse, uma hora ele ia acertar e conseguir lançar o foguete, né? Não vou falar palavrão, mas o foguete lá para Marte, se ele quisesse, em pouco tempo, porque ele tem esse pensamento. Outra coisa que a física traz, a física é um ambiente acadêmico. Se tu for olhar a história do Google, o Google começou em Stanford. A ideia dos fundadores do Google era basicamente trazer o clima de Stanford, de pesquisa de doutorado, tá? Que eles faziam doutorado em computação lá, trazer esse clima para uma empresa. Então todo físico que vai para uma empresa é um intrínseco acadêmico, sabe? A própria SpaceX do Elon Musk, ela funciona como se fosse um meio acadêmico. Lá ele contrata os melhores caras e deixa eles trabalharem no que eles quiserem, focados naquele problema. Então eles desenvolvem problemas baseados nas próprias iniciativas deles. Isso é muito ligado à maneira como a gente faz, por exemplo, o doutorado em física. A gente escolhe uma área que a gente quer fazer e a gente tem total liberdade, a gente não bate ponto, a gente não é cobrado, a gente só tem que apresentar alguns relatórios no meio, mas enfim, a gente segue as nossas motivações. Então isso é intrínseco do ambiente acadêmico e está intrínseco na física. Então talvez isso explique por que o Elon trouxe todas essas questões da física para o mundo de empreendedorismo. Então basicamente é isso. E aí, gostou desse Simplifísica? Você pode assistir mais no canal da URGS TV no YouTube. É só acessar youtube.com/URGSTV e escolher o vídeo que você quiser. Até mais!